Se você gosta de histórias emocionantes e que revelam o valor escondido de verdadeiros heróis, inscreva-se agora no canal e ative o sininho. No terminal de embarque do Aeroporto Internacional de Brasília, os olhares corriam pelas telas de voos e celulares, mas ninguém notava a mulher parada ali. Ela tinha cerca de 60 anos, vestia uma jaqueta militar antiga, usava botas gastas e carregava uma pequena mala de lona nas mãos. Seus cabelos presos em coque mostravam fios grisalhos, e o rosto, marcado por cicatrizes discretas, denunciava uma vida longe do comum. A fila do portão 27 era longa, barulhenta e impaciente, e mesmo assim, ninguém ofereceu lugar àquela senhora que respirava com esforço. Dois jovens riam na fileira da frente, comentando baixinho sobre a velha perdida no tempo. Ela olhava para frente imóvel, com a serenidade de quem já enfrentou tempestades maiores. Mal sabiam eles que aquela mulher, ignorada por tontos, mudaria o curso daquela manhã. O relógio no saguão marcava 7h42, e a movimentação para o embarque aumentava com pressa e indiferença. Helena Duarte, veterana das Forças Armadas, aguardava, em silêncio, mantendo a postura ereta como nos tempos de caserna. Ela não esperava tratamento especial, mas sua presença, de alguma forma, carregava peso e memória. Um funcionário do aeroporto chegou a pedir que ela aguardasse no banco por segurança, mas ela negou com um gesto calmo. "Estou acostumada a esperar em pé", disse, com um leve sorriso que não escondia a dor em seu joelho. Os poucos que reparavam nela, logo desviavam o olhar, como se sua farda antiga fosse apenas uma fantasia desconectada do presente. Na tela do celular de um homem próximo, passava um vídeo de soldados americanos sendo homenageados. Ironia, pura. E enquanto isso, a verdadeira heroína seguia invisível em sua própria terra. Helena havia servido em missões no Haiti, no interior da Amazônia, e em operações especiais que nunca apareceram nos jornais. Carregava medalhas não pela vaidade, mas porque era a única forma de manter vivos os nomes de seus colegas tombados. Na mochila que trazia, junto aos documentos, havia uma foto de seu pelotão e um bilhete dobrado com a letra do seu antigo comandante. Ela tinha motivos importantes para estar ali. Era o dia do enterro do último companheiro de guerra que restava vivo. Mesmo com a saúde fragilizada, não aceitou perder esse momento, não enquanto ainda pudesse caminhar por conta própria. Ao seu redor, pessoas bufavam com atrasos e problemas de conexão Wi-Fi, sem imaginar o peso real que ela carregava. O mundo moderno parecia rápido demais para enxergar os que andam devagar por honra. Mas o tempo logo pararia para todos eles. Um segurança jovem, visivelmente despreparado, pediu que ela mostrasse novamente a passagem. Helena entregou com tranquilidade, apesar do olhar desconfiado que recebeu. "Nome não bate com o do documento", ele disse em voz alta, chamando a atenção ao redor. Um murmúrio começou, e algumas pessoas riram, achando que era uma idosa confusa. Ela corrigiu. "Helena de Souza Duarte. Tá aí. Documento militar, categoria especial." O jovem hesitou, mas foi checar com o supervisor. Durante a espera, ninguém ofereceu ajuda, nem uma cadeira. Helena continuou firme, como quem já suportou farpas piores que palavras no painel de informações. O voo 732 para Porto Alegre marcava embarque em breve. Helena estava a 2 posições da entrada, mas ainda era ignorada pelos que passavam. Algumas mães puxavam seus filhos quando eles olhavam demais para a farda dela. Outros apenas fingiam não vê-la, como se ela fosse parte do cenário. Mas do lado de fora do aeroporto, algo começou a chamar a atenção da segurança. Motores roncaram em uníssono, e vidros vibraram levemente com a aproximação. Funcionários correram até a área de desembarque, com rádio nas mãos. O que estava por vir não era atraso, nem confusão técnica, menos era reverência. 4 jipes militares surgiram na avenida de acesso ao terminal principal, todos com bandeiras hasteadas e faróis ligados. No primeiro jipe, um major do exército trazia consigo um envelope preto e prata, com lacre oficial. Helena, ao ver pela janela os veículos, levou a mão ao coração como quem reconhece antigos sinais. Passageiros começaram a se levantar para ver o que estava acontecendo do lado de fora. Crianças apontavam os veículos como se fosse uma parada oficial. O som dos motores cessou em sincronia, e os militares desceram em marcha. Dentro do aeroporto, o caos deu lugar ao silêncio, e a mulher ignorada se tornou o centro de tudo. O comandante caminhou até a entrada principal, com uma expressão firme e solene. Ele pediu ao segurança que deixasse a veterana prosseguir com prioridade absoluta. O segurança olhou, incrédulo, e disse: "É só uma senhora comum." O major respondeu seco: "Essa senhora salvou mais vidas do que você pode contar." Câmeras de celulares começaram a surgir, e passageiros finalmente pararam para observar. Helena baixou os olhos com humildade, mas não se moveu até receber autorização. O comandante estendeu a mão e disse: "É uma ordem, sargento."
O país te espera. A fila se abriu em silêncio absoluto. O sistema de som do aeroporto emitiu um aviso inédito. Atenção, senhores passageiros. Pedimos 1 minuto de silêncio em homenagem à Sargento Helena Duarte, veterana das Forças Armadas. Ninguém entendeu direito no começo, mas aos poucos, o saguão inteiro ficou quieto. Os que zombaram dela desviaram o olhar, alguns tentando sair discretamente. Outros filmavam e transmitiam ao vivo, tentando capturar aquele momento único. Helena retirou o quepe da mochila, o colocou na cabeça e seguiu lentamente pela pista aberta entre os passageiros. Soldados marchavam ao seu lado, como se escoltassem uma autoridade. Era o contrário da despedida menos. Era um reencontro com o respeito. O comandante entregou a ela um envelope, uma convocação especial da reserva ativa. Estamos prestando honra a todos que se foram, e precisamos de você. Mesmo que por um último ato. Helena leu em silêncio, lágrimas contidas nos olhos. Ela sabia que não havia mais guerra menos, mas ainda havia memórias a serem protegidas. O aeroporto, por um instante, não era mais um terminal. Era uma praça de honra. Os passageiros aplaudiram quando ela terminou de ler e prestou continência. Ela se virou calmamente para o público e disse: "Eu só fiz o que era certo." E voltou à posição de sentido, como nos tempos antigos. A funcionária da companhia aérea correu até o guichê, imprimindo um novo bilhete em nome de Helena. Era primeira classe, cortesia da Força Armada em parceria com o Ministério da Defesa. Ela foi escoltada até o embarque, por 2 cabos e um sargento jovem, que chorava discretamente. O comandante permaneceu ao lado dela até o portão fechar. Na pista, os jipes aguardavam para escoltar o avião até o limite permitido. Helena fez uma última reverência antes de subir a bordo, e mesmo em silêncio, ensinou a todos uma lição que jamais esqueceriam. E se você também sentiu o impacto dessa história, já deixa o like e siga o canal. No interior do avião, passageiros comentavam entre si sobre o que tinham presenciado no terminal. Uma mulher sentada ao lado de Helena ofereceu ajuda com a bagagem de mão, mas ela recusou gentilmente. A Vera acomodou sua mochila no colo, mantendo os olhos fixos na janela. Do lado do fora, os jipes militares ainda estavam alinhados, com soldados em posição de respeito. O piloto anunciou, com voz firme: "Senhores passageiros, temos a honra de transportar a Sargento Helena Duarte neste voo." O avião inteiro aplaudiu, e até as aeromoças se emocionaram. Helena fechou os olhos e sussurrou algo que só ela ouviria: "Por vocês, eu continuarei." Seu coração batia forte, não de nervosismo, mas por saber que a missão ainda não havia terminado. Durante o voo, ela releu o bilhete deixado pelo antigo comandante: "Se um dia restar apenas você, leve nossos nomes adiante." Essa frase a acompanhava desde os tempos em que a selva não perdoava erro algum. Cada nome, cada rosto, cada perda menos estavam vivos em sua memória como tatuagens na alma. A mulher ao lado, ao perceber suas lágrimas silenciosas, tocou seu braço com delicadeza. "Você serviu o país?" ela perguntou com respeito, e Helena apenas assentiu. Então a passageira disse algo inesperado: "Meu pai sempre falava de uma sargento chamada Duarte. Era você?" E naquele instante, o passado voltou com força inesperada. A mulher se apresentou, filha de um dos soldados que serviram com Helena. Ela contou histórias do pai, menos muitas que Helena também viveu, e outras que nem sabia. Ambas se emocionaram, conectadas por um legado que resistia ao tempo. Helena entregou uma das medalhas da mochila jovem, dizendo: "Ele nunca saiu da linha." A passageira chorou, segurando o símbolo de honra como se fosse ouro puro. O avião começou a descer, e do lado de fora, o avião pousou com suavidade em Porto Alegre, mas a emoção dentro da cabine era palpável. Mais uma vez, Helena olhava para a pista e reconheceu as bandeiras hasteadas ao longe. Dois veículos militares estavam posicionados ao lado da escada de desembarque. Quem ela realmente era. Soldados da ativa aguardavam em posição de sentido, preparados para recebê-la. Assim que ela apareceu na porta, o comandante do destacamento gritou: "Apresentar armas." Todos os passageiros do voo pararam e a observaram, muitos já sabendo quem era aquela mulher. A filha do soldado com quem conversara se despediu chorando, e a acompanhou até o primeiro degrau. Naquele momento, cada passo de Helena parecia ecoar décadas de silêncio quebrado. Ao pisar no solo, Helena foi recebida com uma salva de continência dos soldados. Ela retribuiu o gesto com precisão, apesar da dor que sentia no ombro antigo. O oficial responsável entregou-lhe uma pasta com documentos confidenciais. Missão simbólica, mas de alto valor: entregar as cinzas do capitão Lisboa à família dele, disse. Helena congelou por um segundo. Lisboa era mais que um comandante. Era seu irmão de trincheira. No envelope havia também uma carta escrita por ele antes de falecer. O exército sabia que só ela poderia cumprir aquela última promessa.
E o país inteiro logo saberia disso também, enquanto atravessavam o pátio do aeroporto rumo ao jipe. Oficial. Jornalistas cercaram os militares. Câmeras e microfones tentavam capturar imagens da veterana misteriosa homenageada em pleno voo. Helena manteve a cabeça erguida, recusando entrevistas e dizendo apenas: hoje, o silêncio é mais respeitoso. Os soldados abriram caminho, protegendo sua integridade física e sua privacidade emocional. Mas nas redes sociais, a história já era viral, com hashtags como Sargento Helena e Honra Militar. Muitos dos que antes zombaram dela apagaram suas postagens, envergonhados. Outros, agora comovidos, repostavam vídeos da homenagem com frases como "Ela merece". Helena seguia firme, mas seu coração ardia por dentro, com memórias que ressurgiam. Durante o trajeto no jipe, Helena releu a Carta de Lisboa em silêncio absoluto. Ele falava sobre perdão, sobre sacrifício e sobre a importância de lembrar os que ninguém lembra. Contava como ela foi a única a não abandoná-lo na emboscada de 1988, e dizia que, se alguém deveria levar seus restos mortais, essa pessoa era ela. Helena segurou o envelope contra o peito e fechou os olhos. O jovem sargento, que dirigia o veículo, a olhava pelo retrovisor com admiração. Ele disse: "Cresci ouvindo seu nome, senhora. É uma honra." Ela apenas respondeu: "A honra é sempre de quem carrega os que se foram." Chegando ao quartel de Porto Alegre, uma pequena cerimônia foi montada para a entrega da urna. A família do capitão Lisboa aguardava com lágrimas nos olhos e mãos entrelaçadas. Helena caminhou com a urna entre os braços como quem carrega um filho. Entregou-a à filha do capitão, que mal conseguia sustentar o choro. "Ele falava da senhora como uma lenda viva", disse a moça. Soluçando, Helena ajoelhou-se e colocou a medalha dele junto à urna. "Agora, ele está em casa. Missão cumprida, meu capitão", murmurou com voz trêmula. A plateia aplaudiu de pé, inclusive generais que acompanharam a cerimônia à distância. Após o evento, Helena foi conduzida a um alojamento reservado no próprio quartel. Ela recusou o hotel, preferindo dormir entre paredes que cheiravam a disciplina e história. Na parede do quarto havia um retrato dela jovem, ao lado do pelotão em missão no Haiti. Ali, as cicatrizes do corpo pareciam suaves perto das marcas emocionais que reviviam. Helena sentiu-se na cama e abriu um diário antigo, com anotações feitas à mão décadas antes. Cada página era uma lembrança dolorosa e, ao mesmo tempo, uma medalha silenciosa. Ela releu os nomes dos que caíram, incluindo Lisboa, Ferraz, Martins e Lucena. Naquela noite, dormiu com a porta entreaberta, como fazia no campo de batalha. No dia seguinte, uma surpresa aguardava Helena ao sair do alojamento. Crianças de uma escola militar estavam enfileiradas, esperando para conhecê-la. Algumas levavam desenhos com tanques, aviões e uma mulher fardada com capa de super-heroína. Ela parou diante deles, emocionada, e sentou-se para ouvir suas perguntas. "É verdade que a senhora sobreviveu a 3 emboscadas?" perguntou um menino de olhos arregalados. "É verdade que a senhora não teve medo de salvar um soldado ferido sozinha?" disse outra garota. Helena sorriu. "Tive medo, sim. Mas coragem não é ausência de medo. É continuar, mesmo com ele." Os pequenos aplaudiram, e um deles gritou: "Ela é a nossa heroína!" A diretora da escola entregou a Helena uma carta com convite oficial para discursar na formatura. Das Cadet, mesmo cansada, ela aceitou. Disse que se eles queriam ouvir, ela não podia negar. Durante o almoço no refeitório dos oficiais, outros veteranos começaram a se aproximar. Alguns tinham servido com ela, outros apenas a conheciam de histórias e lendas. Um deles disse: "Você desapareceu por anos. Achamos que tinha nos deixado." Ela respondeu com serenidade: "Estive onde ninguém queria olhar, nos bastidores da paz." Cada palavra dela se tornava âncora para os que ainda carregavam as feridas invisíveis. E naquela tarde, Helena voltou a se sentir parte de um exército. Não o das armas, mas o da memória. Jornais nacionais passaram a noticiar sua história com manchetes impactantes. "Veterana ignorada no aeroporto, é homenageada por militares em Porto Alegre." Entrevistas foram solicitadas, mas ela recusou a maioria, escolhendo apenas uma. Falou à imprensa militar, destacando os nomes dos que caíram antes dela. "Se forem me citar, citem todos os outros. Eu sou apenas a que restou para contar." O vídeo da entrevista foi compartilhado por milhares, alcançando até oficiais das forças internacionais. A hashtag Helena Duarte alcançou o topo nos trends, inspirando mensagens do mundo inteiro, e cada mensagem recebida era lida por ela, uma por uma, com respeito. De volta ao quartel, Helena passou a receber visitas de jovens soldados em formação. Alguns vinham em busca de inspiração,
Outros só queriam agradecer. Ela escutava cada história com paciência sem me interromper. Em determinado momento, pediu para visitar a sala de memórias da unidade. Ali, reencontrou fotos antigas, equipamentos usados e até sua antiga boina. Ela segurou o objeto como quem reencontra uma parte da alma. Disse aos presentes: aqui dentro está cada um dos que caíram. Eu só guardo por eles. E prometeu voltar, sempre que precisassem lembrar. A cerimônia de formatura se aproximava, e o quartel inteiro se preparava. Helena seria a última a discursar, fechando o evento com sua história. No ensaio, ela se emocionou ao ver crianças recitando o hino nacional com brilho nos olhos. Relembrou o dia em que jurou a bandeira décadas atrás, sob chuva e granizo. Agora, a chuva era de aplausos e a granizo de gratidão. Durante a última reunião de preparação, o general disse: nunca tivemos tanta audiência confirmada. Helena respondeu: não é por mim, é pela história que esquecemos de contar. E todos concordaram em silêncio respeitoso. No dia da cerimônia, o auditório estava lotado de militares, civis, jornalistas e famílias inteiras. Helena entrou acompanhada por 2 cadetes e foi recebida de pé. As luzes se voltaram para o púlpito e ela respirou fundo antes de começar. Disse: esta não é uma história sobre mim, é sobre os que caminharam comigo. Fez uma pausa, segurando o diário com os nomes dos companheiros. Cada um aqui só tá de pé porque alguém caiu antes, e esse alguém não pode ser esquecido. A emoção tomou conta do público, muitos chorando sem vergonha. E ali, Helena conquistou algo mais forte que medalhas: respeito eterno. Ela finalizou com a frase que viraria símbolo do evento: se não for para lembrar de todos, então não vale contar história nenhuma. Aplausos ensurdecedores tomaram o salão, e Helena foi abraçada por cadetes e oficiais. Jornais estamparam no dia seguinte: a veterana que parou o aeroporto e fez o Brasil lembrar. E nas redes sociais, milhares passaram a compartilhar histórias de seus avós, pais e parentes militares esquecidos. O movimento de homenagem se espalhou pelo país, transformando o esquecimento em celebração. E Helena enfim retornou ao alojamento com o coração em paz. Mas o destino ainda reservava um último ato. 2 dias após a cerimônia, Helena foi chamada à sala do comandante-geral. Na mesa, havia um envelope preto, com o brasão dourado das Forças Armadas. Recebemos um pedido direto do ministro da Defesa. É uma missão simbólica, mas importante. Helena ouviu em silêncio, segurando o envelope com cautela. Dentro havia uma carta de um veterano morrendo em Manaus, que pediu para vê-la. Era o último sobrevivente da missão Delta 9, a mesma emboscada onde Lisboa caiu. Ele queria entregar algo a ela, menos algo que jamais confiou a ninguém. Mesmo exausta, Helena respondeu com firmeza: missão dada é missão cumprida. A viagem até Manaus foi silenciosa, marcada apenas pelo som dos motores e pensamentos. Ela voltou a vestir o uniforme cerimonial, mesmo sem obrigação. Ao desembarcar, foi recebida por um soldado jovem e nervoso. Senhora, ele está esperando. No hospital militar, o homem já não falava, mas ainda tinha olhos vivos. Ele levantou a mão trêmula e apontou para uma caixa de madeira ao lado da cama. Dentro havia fotos, coordenadas e um diário com relatos da Operação Delta 9. Você precisa entregar isso ao comando. A verdade precisa sair, disse o coronel, com a voz falha. Helena sentiu. A guerra para ela nunca terminava, apenas mudava de farda. De volta a Brasília, ela foi convocada para uma audiência privada no ministério. Os documentos revelavam que a emboscada sofrida anos antes havia sido fruto de erro interno encoberto. Nomes, datas e ordens falsas estavam ali, com provas incontestáveis. Helena entregou tudo, sem exigir nada, apenas dizendo: não é por mim, é por eles. O ministro ficou em silêncio por longos segundos antes de responder: o país te deve mais do que pode pagar. Texto: foi aprovada uma lei para reconhecer os heróis da missão Delta-9. Seus nomes passariam a constar oficialmente em registros e homenagens anuais. A memória, enfim, voltava para o lugar certo. O coração da nação. Uma estátua foi erguida no pátio do quartel, em homenagem aos esquecidos da selva. No centro da escultura, uma mulher com andar firme carregava nos braços um soldado ferido. A placa dizia: em memória dos que foram ignorados, e da mulher que os fez lembrar. Helena foi convidada a cortar a faixa da inauguração, com os olhos marejados. Ao seu lado, a filha do capitão Lisboa segurava sua mão com força. A multidão aplaudia, mas Helena só ouvia as vozes dos que não estavam mais ali. Ela olhou para o céu e murmurou: agora sim, vocês podem descansar. E naquele dia, pela primeira vez em décadas, ela sentiu paz. A história dela virou livro, documentário e até peça escolar em colégios militares.
Professores passaram a usar seu exemplo para ensinar sobre honra, sacrifício e memória. Helena, no entanto, evitava os holofotes. Preferia os silêncios que falavam mais. Vez ou outra visitava viúvas de guerra ou órfãos, levando palavras que só ela sabia dizer. Ela acreditava que o maior prêmio era ver outros sendo lembrados. Sua presença era um símbolo que unia gerações de soldados. Ela está viva, então nossa história também está, dizia um cadete em formação. E isso bastava para mantê-la em pé. Mesmo quando o corpo pedia descanso, no aniversário de 80 anos, ela foi surpreendida com uma cerimônia inesperada. Todos os sobreviventes, filhos de combatentes e veteranos, reuniram-se e brasé na tribuna de honra. Ela foi condecorada com a medalha da Ordem do Mérito Militar. Ao subir no palco, a multidão começou a entoar em uníssono Sargentu Duarte. Sargentu Duarte. Ela segurava as lágrimas, mas uma escapou e correu pelo rosto já marcado pelo tempo. No discurso ela disse: "Cada um de vocês carrega uma chama. Eu só segurei a tocha por mais tempo." E encerrou com a frase que a acompanhava desde o aeroporto: "Se for para esquecer, então que não se conte nenhuma história." Após o evento, ela sentou-se sozinha, em um banco do jardim do quartel. Observava cadetes marchando e lembrou-se de si mesma, tão jovem e determinada. Um menino se aproximou e disse: "Posso tirar uma foto com a senhora?" Ela sorriu, puxou o garoto para perto e respondeu: "Claro, mas prometa que vai lembrar de mim quando crescer." Ele assentiu, sério, como se recebesse uma missão. A foto foi publicada e viralizou. Helena Duarte, a heroína de 3 gerações. Ela não comentava nada, mas guardava cada imagem com carinho. Sua galeria era feita de rostos, não de troféus. Um programa de televisão a convidou para uma entrevista nacional. Pela primeira vez, ela aceitou, mas com uma condição: "Quero contar a história dos outros, não a minha." A produção se surpreendeu, mas aceitou o pedido. Na gravação, ela levou retratos, cartas e objetos de soldados esquecidos. Fez questão de citar nome por nome, missão por missão. O apresentador mal conseguia segurar as lágrimas. O público, emocionado, começou a escrever cartas para ela, e Helena respondeu cada uma, com sua caligrafia firme, como fazia nas trincheiras. Certa manhã, um convite especial chegou do exterior. As Forças Armadas dos Estados Unidos da América queriam homenageá-la por sua atuação em missões conjuntas na década de 90. Ela viajou para Washington com sua antiga boina na mala. Durante a cerimônia, um general americano disse: "Ela não é só um nome, é uma missão viva." Ao receber a medalha, Helena fez um gesto de continência que foi retribuído com lágrimas. Jornais internacionais chamaram-na de a guardiã da memória militar latina. E ela, com humildade, disse apenas: "Sou só uma soldado cumprindo ordens do coração." E deixou o palco em silêncio. Como sempre, de volta ao Brasil, ela voltou a visitar cemitérios militares. Sentava-se diante das lápides e contava histórias em voz baixa, como quem conversa com os antigos. Deixava flores e às vezes uma carta escrita à mão. Em uma delas dizia: "Vocês não foram em vão. Estou aqui." Soldados de hoje passaram a imitá-la, criando um movimento chamado Flores da Memória. Fotos dessas visitas enchiam as redes sociais com mensagens de respeito. Helena nunca pediu fama, mas se tornou símbolo nacional de honra. E mesmo assim continuava andando com a mochila gasta e o passo manco. Numa tarde de outono, ela foi chamada novamente ao aeroporto, desta vez para recepcionar um herói de guerra que voltava ao país em caixão coberto por bandeira. Ao entrar no terminal, todas as pessoas a reconheceram e se levantaram em respeito. Era como se o passado voltasse a andar entre eles. Ela caminhou até o local da chegada e esperou em silêncio. Quando o caixão desceu, ela fez a mesma continência que anos atrás fizeram por ela. Uma senhora ao lado disse: "É por isso que ela nunca será esquecida." E as câmeras, desta vez, não estavam ali por sensacionalismo. Estavam por reverência. Em seu último ano de vida, Helena passou a escrever um livro de memórias. Chamou-o de A Última Fila, em alusão àquela fila do aeroporto, onde tudo recomeçou. Cada capítulo homenageava um nome, uma missão, uma ausência. Ela dizia que o livro era mais uma marcha do que uma história. Ao final da obra escreveu: "Se este for meu último ato, que lhe ecoe como um chamado de volta." O livro foi publicado após sua morte e se tornou leitura obrigatória em escolas militares. Nas páginas, a essência de uma mulher que nunca pediu aplausos, mas que fez o mundo se levantar mesmo assim. Quando Helena faleceu, o país inteiro parou para homenageá-la. O enterro foi transmitido ao vivo por emissoras civis e militares. Milhares acompanharam o cortejo pelas ruas de Porto Alegre. Crianças, soldados, civis e veteranos,
Todos formaram uma só marcha. Ao final do cortejo, um grupo de mulheres fardadas fez continência diante do túmulo, e a frase gravada em pedra foi a mesma que ela disse ao descer do avião: "Por vocês, eu continuarei." E de fato, ela continuava menos em cada um que não permitia que a memória fosse esquecida. Hoje, um espaço no Museu do Exército leva seu nome. Sala Helena Duarte, Vozes que Marcham. Ali, visitantes podem ouvir áudios de cartas, ver uniformes antigos e sentir a presença de quem nunca recuou. Seu legado inspira projetos sociais, programas de saúde mental para veteranos e livros escolares. Na entrada, uma escultura a mostra com a mochila gasta e o olhar sereno. Turistas perguntam: quem foi ela? E recebem sempre a mesma resposta: foi a mulher que fez o mundo parar no aeroporto para ouvir os que ninguém ouvia. E, ao lado da estátua, uma placa brilha em bronze. Ela foi ignorada na fila de embarque menos, mas fez o país parar para escutá-la marchar.